every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2, 3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah. But I still don't understand just how your love could do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Oh, yeah. When I talk to my friends so quietly, who you think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart skips when I'm with you. And I still don't understand just how your love could do what no one else can. Olá, boa noite a todos. Eu agradeço a presença dos que aqui estão conosco para que a gente possa discutir esse tema de como fazer tudo para o paciente sobre cuidados paliativos em UTI. Como é que surgiu esse tema e por que nós vamos falar sobre ele? Porque ainda existe o tabu de que quando não tem mais nada a fazer, nós vamos fazer cuidados paliativos, ou que cuidados paliativos é não fazer mais nada. E nós queremos mostrar para vocês e desmistificar essa crença, mostrar que nos cuidados paliativos nós fazemos de tudo o que possa dar qualidade de vida para o nosso paciente, levando e respeitando a sua autonomia e as suas vontades prévias, né? E para isso a comunicação é primordial no nosso meio, no ato médico. E então é em cima desses fatos que nós vamos discutir 2 casos clínicos. Participarão, todos os que participarão da discussão são médicos intensivistas paliativistas, que fazem parte do nosso Comitê de Cuidados Paliativos da AMIP. Nós teremos 2 casos clínicos, o primeiro será apresentado pelo Lucas Esperandio e será debatido pelo Eduardo Berbigier, de Santa Catarina, Lucas é de São Paulo e José Carlos Junqueira, de São Paulo também. O segundo caso ele vai ser apresentado pela Daniele Tomotânio, que é de São Paulo, e os debatedores serão a Lara Torreão, da Bahia, Rodrigo Santos, de São Paulo, e o João Gabriel Ramos, também da Bahia. Então, espero que nós tenhamos uma boa discussão e que vocês possam participar conosco, e que nós possamos, então, desmistificar a crença que nós não temos mais nada o que fazer. Tá bom? Boa reunião para todos nós. Lucas, é contigo, querido. Boa noite, obrigado, doutora. Bom, sejam todos bem-vindos. A gente vai montar esses 2 casos e nós vamos fazer a apresentação baseada no Mentimeter. E aí, a hora que for o momento, a gente gostaria da participação de todo mundo para algumas respostas durante o caso, para que ajude a gente nas discussões. Então, eu, gostaria de convidar aí os 2 debatedores que vão comigo e a Dani vai apresentar para a gente. Ó, esse código que está aqui em cima, 49590662, quem quiser já entrar no mente.com e digitar o código, durante a apresentação a gente vai discutir, e aí a participação de vocês vai ser bem importante. Então, o primeiro caso clínico é o paciente PAR masculino de 70 anos e ele interna por um rebaixamento do nível de consciência. E aí, no contexto social, ele é um médico ortopedista aposentado, casado, pai de 3 filhos, e ele mudou-se recentemente para o interior de São Paulo. A funcionalidade prévia dele, ele tinha um PPS estimado aí de 70%, uma deambulação reduzida, era incapaz para atividades laborais, mas independente para autocuidado.
e atividades cognitivas e sociais mantidas. De antecedentes pessoais, ele era hipertenso, diabético, sem insulina, bem controlado, tinha uma insuficiência cardíaca com NIRA 1, sem internações por descompensação. Teve um episódio aí referido como isquemia em janeiro desse ano, por um provável AVC isquêmico aí que a gente não sabe. Ele conta esse AVC aí, mas não parece que fica sequela. Então ficou um AIT, não sabemos direito. Então, uma discreta perda de memória, mas nada que tivesse um impacto aí na funcionalidade. Então ele interna na UTI aí por conta que ele é encontrado, né, com rebaixamento do nível de consciência. Tinha um Glasgow inicial de 13 e ele foi admitido na UTI por vigilância. Na tomografia de crânio, a gente tem um hematoma intraparenquimatoso de pequeno volume, sem desvio de linha média e sem sinais de herniação ou dilatação ventricular. Então, era um AVCH com ICH de 1. No terceiro dia de internação, ele tem uma piora aí do nível de consciência e perde a proteção das vias aéreas. E aí ficou a indicação de intubação. E aí, nesse cenário, eu queria perguntar aí para os meus colegas o que significa fazer tudo e se esse paciente é candidato a adequado, se ele é um candidato a suporte artificial de vida. Nós vamos aqui, ó, entrem lá e vamos votar se esse paciente ele é candidato a suporte artificial de vida ou não, para a gente começar a nossa discussão. Beleza. Acho que deu para algumas pessoas votarem, e aí algumas pessoas votaram sim, outras aí tivemos um não. É, Quero fazer a pergunta aí para o pessoal. Então, o que significa fazer tudo nesse cenário? Eduardo, Zé, quem quer começar? Acho que, Acho que o Zé acho podia que pode ser começar, eu, né, Zé? pode ser Pode eu. ser, O Zé? Eduardo fala. Eu estava colocando o som. Bem, boa noite a todos. Aí, já adiantando aí pela questão do tempo, né? Essa pergunta que é relativamente comum, né? De acontecer, principalmente o familiar traz essa questão, olha, preciso fazer tudo pelo meu pai, isso é uma questão que às vezes aparece, né? E, na verdade, quando nós temos essa condição, nós temos que, na verdade, ir um pouquinho para trás, né? Ou seja, nós mesmos, os médicos, nós temos que avaliar a questão do prognóstico desse paciente, antes da gente considerar o que essa família está querendo dizer com o fazer tudo. E neste caso em particular, né, nós temos aí um senhor de 70 anos que tinha um paciente diabético, hipertenso, tinha uma condição aí, uma funcionalidade ainda bastante razoável, com PPS de 70, né, ainda cuidando com autocuidado totalmente independente e que faz um quadro agudo. Um quadro, então, a gente pode dizer, ainda em termos do prognóstico, que antes dele fazer o quadro agudo, ele estava numa condição ainda relativamente boa. Né? Eu posso dizer que isso é uma coisa importante da gente avaliar, ou seja, o paciente, quando ele está numa condição, desculpa, antes do quadro agudo, ele já estava muito grave, ele já estava numa condição ruim, ou seja, quando ele estava bom, antes do quadro agudo, ele já estava ruim. No caso desse senhor, não, ele estava numa condição razoável, tá? Então, analisando o contexto desse paciente, a ideia inicial nossa é de que a gente vá em frente, né? Vai em frente porque a gente considera que e o quadro agudo fica realmente difícil nesse momento a gente definir as coisas como qualquer paciente neurocrítico agudo. Você definir prognóstico de paciente neurocrítico agudo é sempre muito, muito perigoso. Então, a ideia é irmos em frente, né? A gente evita dessa ideia de fazer tudo, né, no cuidado paliativo, mas a ideia é que a gente vá em frente, ou seja, o paciente, então, seria um candidato adequado ao suporte. E aí, Eduardo, você tem alguma coisa para colocar aqui? Olá, boa noite, pessoal. Quero só agradecer inicialmente e rapidamente a AMIB, a todos os colegas e principalmente tem que ficar o nosso registro, né, doutora Raquel, do nosso apreço, do nosso agradecimento pelo seu trabalho de anos, de décadas, na verdade, incansável, né? Está aí
podendo desfrutar do seu merecido descanso e sempre conosco e motivando e tendo mais pique do que muito menino por aí, né? Então, me permito fazer esse registro. Eu concordo com o que foi colocado pelo Zé e, e também ressalto a importância de que antes da gente discutir a técnica, o que vai ser feito ou não, é realmente importante pensar no objetivo do cuidado. E aí, sem clichê, mas precisando sim citar o cuidado centrado na pessoa. E a meu ver, talvez ali o nosso o risco seja focar muito no que fazer ou não fazer e não entender aquilo como um meio para, de fato, atingir um cuidado adequado para essa pessoa. E disso, né, deriva um processo de tomada de decisão que não envolve intubar ou não, dialisar ou não, mas sim entender no contexto da biologia e da biografia o que é apropriado para aquele paciente. E em que pese ser muito importante colocar a pessoa no centro da decisão, o ponto de partida deve ser a questão técnica, que é o prognóstico. Então, na medida em que nós buscamos estabelecer o prognóstico desse paciente, nós entendemos que, embora seja um paciente idoso, com algum grau de fragilidade e de redução da funcionalidade, com algumas comorbidades, e se encaixando sim em critérios de fragilidade moderada, ele tem uma perspectiva de, diante de uma intercorrência grave, ter alguma resposta favorável que o permita, talvez, não retornar à sua funcionalidade limite, digamos, limite até limite superior, sejamos generosos, né? Não há problema nisso. Mas existe uma possibilidade de que ele se recupere. Então, o fazer tudo vai ser respondido na medida em que a gente considera o contexto basal, as doenças que ele tem, o quão avançadas elas são, o quão impactantes elas são, a gravidade dessa intercorrência, que parece ser séria, mas nos falta ainda o elemento do padrão de resposta que essa pessoa terá ao tratamento. Porque daqui para frente, sendo, e a meu ver concordo que ele deva ser submetido a medidas de suporte orgânico, ao tratamento pleno, né, de terapia substitutiva, restaurativa, a gente vai basicamente seguir talvez dois caminhos extremos do ponto de vista didático, que será uma resposta surpreendentemente boa, e é para isso que a gente trabalha e é isso que a gente espera que aconteça, mas a gente tem que estar preparado também para que ele tenha uma resposta muito desfavorável. E diante disso, nós teremos mais um elemento nesse quebra-cabeça que nos aponta para que possivelmente o desfecho não seja o desejado. E aí, então, concluindo, se o desfecho não for o desejado, se a evolução, se a resposta não for desejada, diante aí sim de uma refratariedade ou de uma impressão de que as coisas não vão bem, a pergunta não é intubo ou não intubo, dialiso ou não dialiso, trato a nova sepse ou não trato a nova sepse. A pergunta, a meu ver, é, diante dessa evolução desfavorável, em que parece que, infelizmente, esse paciente não vai sobreviver a tudo isso, o que eu devo fazer para que ele viva tão bem quanto possível? Então, quando a gente tira o foco da medida em especial, do tubo, da diálise, da nora, me parece que fica mais claro e se compreende melhor que, na verdade, todas essas medidas feitas ou não são um meio, um mero caminho para atingir esse cuidado proporcional. Sim. Obrigado, Du. Bom, para quem aí não conseguiu acessar, a gente vai continuar aí durante as nossas discussões. Então, acho que os dois trouxeram alguns fatores a serem considerados no processo de tomada de decisão, mas eu queria ouvir do Zé, assim, como é que a gente faz esse processo realmente na tomada de decisão, considerando todos esses fatores aí que o Eduardo e você trouxeram. Quem quiser já responder, a gente vai voltar para poder discutir.
Então, aqui a gente tem os valores do paciente, a sua funcionalidade prévia, a fase de evolução da doença aguda e crônica, a opinião do médico, a opinião da família. Então, estamos vendo aqui uma discussão interessante sobre isso. E aí, Zé, quer trazer algum ponto Vamos em frente, sobre então? os Beleza. processos? É interessante as respostas, né? E, bem, a literatura é robusta em terapia intensiva em dizer o caminho é o processo de tomar decisão compartilhada, né? Ou seja, o médico e a equipe da terapia intensiva entra com o aspecto, em particular, o aspecto biológico, né? Que o conhecimento é por parte mesmo da equipe técnica, né? E a família, muitas vezes, porque às vezes o paciente não consegue responder por ele, em terapia intensiva, entra com a parte biográfica, os valores do paciente, e aí, então, por isso que se constrói o que a gente chama de processo de tomar decisão compartilhada. De qualquer maneira, o processo de tomar decisão compartilhada, eu sempre costumo dizer que o bastão está com a equipe, está com o médico e não está com a família, tá? Isso eu acho que é um ponto importante para ser considerado, né? Aí eu estou vendo aqui as respostas. E realmente, aí é a questão do prognóstico, voltando para a questão biológica, né? A fase de evolução da doença, do quadro, como é que o paciente era previamente, como a gente comentou, e como é que ele está agora no quadro agudo, certo? E a segunda parte, os valores do paciente e sua funcionalidade, mas por isso que as duas respostas aí estariam certas, né? Tá bom? Tanto a primeira quanto a segunda, né? Seguindo a linha aí, agora, em termos de avaliação do processo de tomar decisão, aí sim a gente tem que fazer uma reflexão um pouco mais profunda agora, no sentido de que qual que é o objetivo do cuidado para aquele paciente que nós estamos, diante de tudo isso que nós falamos, então, em termos da tomada de decisão compartilhada, qual que é o objetivo do cuidado para esse paciente, como o Eduardo comentou, né? E esse objetivo do cuidado, ele tem que ser analisado dentro de uma balança que envolve o benefício dos procedimentos ou dos tratamentos que se pretende fazer versus os danos que esses benefícios ou que o conjunto, desculpa, esses benefícios não, esses procedimentos vão levar em termos de dano, até o próprio conjunto desses procedimentos. Então, a ideia do fazer tudo, que às vezes o familiar traz, é preciso que o familiar nós precisamos saber se o familiar tem um entendimento realmente do prognóstico do paciente. Então, agora entrando na questão do fazer tudo, no sentido que a gente tem que voltar um pouco aí. Ou seja, a família tem realmente um entendimento da questão do prognóstico. Muitas vezes é possível que a gente trabalhe a questão do melhor cenário e do pior cenário também para a família, isso ajuda um pouco a ter essa noção, né? E o segundo aspecto importante também, dentro da ideia do fazer tudo, além do benefício, o quanto que esse paciente vai pagar, entre aspas, né, em termos de sofrimento, de dano, para poder atingir talvez uma meta que não necessariamente possa ser alcançada. Então, aí agora você contextualiza o fazer tudo. Tá? Então, a ideia de que a família chega, vamos fazer tudo, é para fazer. Conversamos com a família lá, então é para fazer tudo porque a família disse. Não, nós precisamos explorar o que a família quis dizer com fazer tudo. E a partir dessa conclusão, ou desse caminho, é que nós vamos entender o que a família quis dizer com fazer tudo. E aí, dois aspectos são importantes, como eu falei, tá? Tanto o benefício, em termos do quanto nós vamos conseguir chegar lá, e o quanto que a família, o quanto que o paciente e família também vão sofrer com isso. Um último aspecto que eu gostaria de colocar em relação à questão do fazer tudo também, que a gente tem que sempre estar um pouco atento, é essa questão de, às vezes, o familiar ter a percepção, e isso pode acontecer em alguns lugares, né, nas terapias intensivas e também em outros lugares, de que o familiar tem a sensação de que, se o paciente começa a se pensar num plano de cuidados que envolve um pouco mais de medidas de conforto, ou seja, o tal do cuidado paliativo, entre aspas, aí, tá? O paciente não vai ser bem cuidado. Então, é fundamental, nesta conversa, nas conferências familiares e assim por diante, não o que a gente não vai fazer, e sim o que a gente pretende fazer. E o que a gente pretende fazer tem que ficar bem claro que envolve a preocupação
com o conforto, a preocupação com os sintomas, o sofrimento que esse paciente possa vir apresentar e que a gente tem que minimizar esse sofrimento. Então, esse é um ponto importante também nessa nossa conversa, né? Sim, até porque, né, Zé, acho que o fazer tudo depende de quem escuta e de quem fala, né? Acho que o tudo pode ser um tudo para uma pessoa, inclusive para a equipe médica da UTI ou até a equipe assistente, cada um interpreta esse tudo de uma maneira diferente. Eduardo, você tem algum outro ponto na tomada de decisão? Sim, obrigado, Lucas. Eu também, de novo, concordo com o que foi colocado pelo Zé e, e penso que esse processo ele deve levar em consideração diversas questões. E, de novo, reforço, o ponto de partida é a deliberação médica sobre o que pode ser atingido no melhor e no pior cenário, e isso aplicado, então, a valores de vida, que vão incluir particularidades do grupo cultural, a expectativa que a família tem, o tempo que eles tiveram para se acostumar com a ideia, eventualmente, de uma ausência de resposta, o que um direcionamento para um cuidado focado no conforto significa, né, à luz da biografia do paciente, experiências prévias, por exemplo, de situações de terminalidade que eles experimentaram, que papel que o paciente desempenha no núcleo familiar, por exemplo. Tudo isso tem que ser ponderado e avaliado, porque ainda que o modelo ideal, ou o modelo inicialmente recomendado seja o modelo de decisão compartilhada, quando a família é convocada a tomar decisões, né, que incluem final de vida em nome do paciente e não tem condições cognitivas e tampouco emocionais, esse papel pode ser indesejado, pode inclusive contribuir para estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, luto complicado. Então, nós não seremos mais adequados quanto mais opções nós dermos para a família e para o paciente. Existem situações em que o ponto de partida da decisão compartilhada, ou seja, traduzir a biografia na prescrição médica, vai ser adequado. Existem outras situações em que não cabe uma tomada de decisão compartilhada, e a gente vai precisar conduzir isso de uma maneira um pouco mais paternalista, quer seja porque tecnicamente não há margem para deliberação, quer seja porque a família nos olha e diz, doutor, doutora, a gente confia em vocês, façam o melhor por ele, façam o que vocês puderem, façam o que vocês entenderem ser melhor, da porta para dentro, a gente confia em vocês. É importante saber receber essa entrega de confiança e conduzir da melhor forma, não da forma que a gente acha melhor, mas da forma que o paciente acha melhor, e isso vai ser obtida, essa informação vai ser obtida pelo contato com a família. De outro lado, no outro extremo, a gente também pode partir para uma decisão compartilhada como modelo inicial e entender que a família, por questões de compreensão ou de necessidade de envolvimento, quer, na verdade, basicamente saber quais são os riscos e benefícios de cada uma dessas intervenções e nem contar com a nossa recomendação e escolher baseado em riscos e benefícios. Claro que não é o mais frequente, mas isso eventualmente é desejado, mas geralmente isso está relacionado a ainda um vínculo que não se formou. Quando a pessoa confia, quando a família confia, ela entrega. E essa autoridade, ela vai ser conquistada justamente considerando o que o Zé falou, foco no que a gente vai fazer, compromisso com o melhor cuidado, ainda que isso envolva algum grau de limitação. Então, os fatores, a meu ver, que devem ser utilizados, inclusive na ordem, são foco na doença, a montagem do quebra-cabeça técnico, a inserção do que se sabe sobre o paciente, do que é desejado pelo paciente, por intermédio da sua família, uma deliberação da equipe que equilibra esses dois aspectos e depois uma discussão, uma deliberação com a família de recomendações, do que seria exatamente a nossa recomendação, do que é potencialmente inapropriado, mas ainda assim aceitável, do que é apropriado. E aí, também acho que vale o registro de que em algumas situações, diante de alguns conceitos, ainda que nós entendamos que alguns tratamentos são inapropriados, nem sempre o contexto vai nos permitir exercer essa plenitude, pelo menos não no primeiro momento. E às vezes a gente vai precisar ter a sabedoria de dar um passo atrás,
para daqui a pouco avançar. Mas isso não significa que a gente vai sentar no sofá e dizer, ah, não, tomar de decisão é muito complicado, eu faço o que a família pede e não quero me incomodar. Então não é nem ser acomodado, nem ser militante, né, de modo a criar anticorpos que vão me colocar numa posição de antagonismo, em que é muito grave, mas ele é forte, mas é muito grave, mas ele é forte. E aí a gente vai criar não uma parceria, né? Não uma parceria de cuidado, e sim um antagonismo que com certeza tem mais chance de degringolar para insatisfação, para conflito, para demandas, e não me parece ser por aí o melhor caminho, né, para a gente tomar essa decisão. Bem Foi interessante só isso. avisando que nós temos 10 minutos, tá? Tá bom. Bem interessante isso que o Du trouxe. Acho que, às vezes, a tomada de decisão, quando ela é transferida para a família, a culpa que se fica no luto complicado, às vezes pode piorar mais ainda esse luto. E essa decisão baseada na família completamente, como alguns profissionais fazem, ela é um pouco complexa, né? Porque, por causa de tudo isso que você trouxe, acho que a família acaba se culpando o resto da vida numa decisão tomada. Dani, passa para mim. Bom, vamos na evolução aqui. Então, o paciente ele foi entubado. Durante a internação, ele teve uma sepse secundária a uma PAV, foi tratado com Meronem. E ele apresentou uma disfunção renal associada à sepse, mas teve melhora progressiva. E aí, no 14º dia de internação, ele apresentava episódios de confusão, mas tinha períodos de lucidez. Movimentava os 4 membros, mantinha necessidade de ventilação mecânica com dificuldade de desmame. E aí, a equipe propôs a realização da traqueostomia. Os valores prévios aí expressos pela família. Então, nas conversas que a gente teve, o paciente havia expressado claramente o desejo de não permanecer em estado vegetativo. O que ele mais valorizava era a capacidade de comunicação e a interação social. A família era presente, engajada e com histórico de boa comunicação com a equipe. Diante desse quadro clínico aí, qual é o nosso plano terapêutico? A traqueostomia é uma medida apropriada nesse contexto? Vamos para a nossa resposta. Bom, tá ficando interessante. Um sim ou não aí, competindo legal. E aí, Zé, o que a gente pode, enquanto o pessoal vai respondendo, já ir trabalhando? Vamos lá, vamos lá. Então, novamente, nós já preparamos o terreno, né, eu e o Eduardo, em relação à questão do prognóstico, em relação à questão biológica, portanto, a questão biográfica, é trazido também uma informação biográfica que ele não gostaria de estar numa situação de estado vegetativo, né? Ah, realmente chama atenção, aí novamente, como o Eduardo comentou, o quadro agudo é um quadro, um AVC hemorrágico é sempre um quadro grave, né? Mas é importante a gente avaliar dentro do prognóstico também, agora em relação ao quadro agudo, o quadro agudo em si, ou seja, um AVC hemorrágico, e a evolução do quadro agudo, né? A evolução do quadro agudo foi relativamente interessante. Então, o paciente, ele, apesar de ter feito um quadro séptico e tal, mas ele sai desse quadro, função renal volta ao normal, e esse paciente começa a acordar, né? Começa a acordar, aparentemente não tem nenhuma alteração motora, né? Nenhum déficit motor, então chama atenção. E aí vem uma pergunta que é muito interessante a gente refletir também, que já existe espaço, claro que é uma reflexão de todos, né? Entre família, equipe, todo mundo, e já existe espaço para não fazer, tá? Essa é outra reflexão bastante interessante, né? Eu enxergo que nesse caso eu faria traqueostomia e vamos ver como é que esse paciente vai evoluir, porque realmente ele acorda, ele tem períodos de confusão, já períodos que ele já começa a ter contato com o ambiente, entendendo o que está acontecendo, tá? Sem déficit motor, tá? Então, esse pacientinho, num período mais longo, ele poderia estar numa condição relativamente boa, né? Por outro lado, é interessante a gente fazer. Eu costumo também dizer, alguns jargões aqui que eu costumo dizer, mas é colocar a família no barco, tá? Ou seja, é importante que a família comece a entender também, que pode ser que nessa condição aqui a família fala, puxa vida,
o paciente está melhorando, está numa condição legal, as coisas estão indo bem. Mas é interessante colocar a família no barco, porque as coisas podem não acontecer tão bem, e ali na frente podem acontecer outros problemas, outras intercorrências, e aí as coisas modifiquem para um pior cenário, né? Então, isso também tem que ser considerado. Sim. E lembrando que esse paciente está 14 dias na UTI, tem uma parte aí de miopatia importante, a dificuldade do desmame ventilatório, e aí eu acho que é o que deixa essa dúvida aí entre sim e não. Du, você quer trazer alguma coisa nessa comparação aí para a gente terminar? Falta 5 minutos. Certo, serei bem breve, então. Bom, essa evolução, ela me ajuda muito, né, nesse entendimento do prognóstico. Então, agora nós já temos elementos que nos apontam realmente para um desfecho indesejado, quer seja por um óbito em curto espaço de tempo, quer seja por uma sobrevivência às custas de muita carga sintomática, com alto grau de dependência, e que invariavelmente vai estar associada a outros agravos que virão, então, a confirmar essa impressão desfavorável. E eu acho importante reforçar que nesse aspecto não é uma questão do que eu acho que vai acontecer, nem do que eu quero que aconteça, mas do que a literatura nos mostra. Porque contra, entre aspas, contra um paliativista que vai trazer talvez aí uma discussão de limitação de adequação do suporte, sempre vai haver aquele que é o otimista, que é o que vai lembrar do paciente de 78, que passou por isso tudo e foi embora da UTI. E que bom que esse foi embora, mas esse é a exceção. Então, é importante a gente pensar no que esse paciente tem de fato, uma doença crônica crítica. E aí, a literatura é abundante em nos mostrar que esses pacientes, comparados a seus pares que não tiveram doença crônica crítica, têm quase metade, dependendo da série histórica, quase metade a mais, quase 50% a mais de mortalidade, alto grau de dependência, não só do ponto de vista físico, mas cognitivo, disfunções múltiplas, e aí, né, o foco não é uma aula de doença crônica crítica, mas infelizmente é uma condição muito mórbida e de alta mortalidade. E aí é que está, a meu ver, a base que vai me amparar para traçar o plano de cuidados. De novo, diante da probabilidade que agora esse paciente tem maior de que ele não vai sobreviver, o que eu devo, o que eu posso fazer para cuidar dele da melhor forma? Então, na medida em que eu me aproximo da família de maneira oportuna, precoce, e eu reforço o compromisso com o melhor cuidado, que eu torço pelo melhor, trabalho pelo melhor e me preparo para o pior, e eu vou amadurecendo essa infelizmente impressão de que ele não vai sair, vai chegar um momento em que já com vínculo eu preciso apontar o que a gente espera daqui para frente e botar o paciente na sala e dizer, se ele tivesse aqui conosco diante do que está acontecendo, o que vocês acham que ele nos diria? E isso para mim é mais importante do que fazer uma traqueostomia. E talvez eu fizesse a traqueostomia se eu tivesse num ambiente em que eu não tivesse horizontal, ou que eu não tivesse uma equipe alinhada. Talvez eu não fizesse se eu tivesse no dia a dia, eu ou um colega que talvez entendesse da mesma forma que não é adequado. Então, eu não estou preocupado em fazer ou não fazer, eu responderia não sei. Realmente, não sei. Tecnicamente, no que dependesse só de mim, diante do que eu tenho a frase, o paciente não gostaria de perder a sua habilidade, capacidade comunicativa, etc., eu não faria a traqueostomia. Porque a traqueostomia não, talvez o tire do ventilador, mas não vai reverter toda essa outra disfunção, né? Então, o plano de cuidados, a meu ver, seria o que eu posso alcançar no melhor cenário diante do que se apresenta. Já me parece bem claro que, do ponto de vista técnico, a gente vai tratar a nova intercorrência e vai dar 2 passos para trás do mesmo jeito. E quando a gente olhar para trás, depois de tratar 5, 8, 10, 12 intercorrências infecciosas, circulatórias, a gente vai dizer, fui embora depois de 6 horas e ganhei mais 3 dias, enquanto o paciente está lá, né, naquele jeito que a gente sabe o que é um paciente crônico crítico, sarcopênico, delirante, com a pele machucada, com a boca machucada, com a família sofrendo. Então, o plano de cuidados deve partir, a meu ver, dessa infeliz, dessa indesejada, né, realidade. Não nos compete escolher quem vai e quem fica, porque a gente não vai entubar, não vai traqueostomizar, não vai dialisar. Nos compete não prolongar um sofrimento que nos parece inevitável e também sem antecipar. São frases às vezes prontas, são clichês, mas que é importante revisitar esse conceito, porque, para concluir,
o que às vezes me gera um pouco de angústia é que quando eu recebo o paciente, o plantão de um colega que tem uma situação como essa, ele diz assim, ó, então eu já falei com a família do seu fulano, eles estão super preparados, então eu já expliquei que a gente não vai dialisar, não vai entubar, não vai. Primeiro, como é que isso foi transmitido para a família, né? Foco no que a gente não vai fazer. Segundo, até que ponto eu também tenho a autonomia de definir o que não vai ser feito, porque o colega que está lá, ele tem a sua autonomia. Eu posso dizer assim, olha, tem uma bactéria colonizante que está ensaiando uma nova infecção. A escolha de, mediante uma febre ou não, de escalonar um antibiótico é do colega que está ali. Então, o colega também tem que ter autonomia de sentir se a família, É o se a tempo. família tolera ou não esse tipo de situação. É na madrugada, é de dia, é com quem eles confiam, é com quem eles não conhecem. Então, vai isso, né? Vai esse traquejo aí, vai essa experiência que pode ser desenvolvida, né? Baseada também em habilidades técnicas. Deu o nosso Incrível. tempo, né, Lucas? Deu nosso tempo. Acho que terminamos bem com uma discussão aí de trazer que não importa o intuba, não intuba, dialisa, não dialisa, e sim muito mais além disso, que é falar do objetivo de cuidado, quais são os valores do paciente, da família, e incluir ele, porque quando a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Essa frase é boa e eu acho que cabe aqui. Muito obrigado, Zé, muito obrigado, Eduardo, e vamos para o próximo caso. Olá a todos! Ótima discussão, hein? Eu vou chamar, então, para participar desse nosso próximo caso, a doutora Lara Rodrigo João Gabriel. Esse caso vai gerar muitas angústias, mas a gente está aqui para gerar o desconforto, para nos estimular a tentar aprender cada vez mais, né? Os nossos debatedores já entraram. Eu vou compartilhar. Tá todo mundo aí? Não estou conseguindo ver. Tudo certo, pode começar. Ah, ótimo. Então eu vou compartilhar aqui o caso e aí a gente vai discutir um pouquinho. Neste momento, o número do mente é diferente, tá bom? Então, eu vou pedir para todo mundo entrar, que esse caso também vai ter interação, tá bom? Então, só para falar que agora o número mudou. É 56455149, tá bom? Dessa vez a gente tem um rapaz de 15 anos que pesa 45 quilos. Ele interna com a gente no hospital e na UTI com uma síndrome torácica aguda. Dos antecedentes, ele é um menino que tem anemia falciforme com complicações graves. Ele tem dor crônica de difícil controle, ele tem úlceras crônicas em membros inferiores e no último ano ele teve 3 internações hospitalares, a primeira por síndrome torácica aguda, a segunda por necrose vascular de cabeça de fêmur e a terceira por um quadro infeccioso, no caso uma pneumonia. Da funcionalidade prévia a essa atual internação dele, ele tinha uma escala de performance paliativa, um PPS de 60%, ele tinha uma deambulação reduzida, ele era incapaz de realizar atividades de lazer, ele necessitava de ajuda ocasional para outros cuidados, e ele tinha doença significativa com impacto importante na qualidade de vida dele. O contexto familiar, ele é um filho único, a mãe é a cuidadora principal, eles tinham um vínculo de simbiose e a mãe encarregava um grande sofrimento psicológico porque ela se sentia culpada por ter transmitido a doença para o filho. Então ele internou inicialmente com um quadro de uma síndrome torácica aguda e no fim ele teve várias complicações e a gente se encontra no 40º dia de internação hospitalar, tá? Durante essa jornada da internação, ele teve 2 internações prévias na UTI, teve várias complicações infecciosas e, infelizmente, na última internação da UTI, ele intercorreu com um AVC isquêmico de território cerebral média à esquerda maligno, tá? E
ele foi de alta para a enfermaria da sua última internação da UTI há 5 dias, e no momento dessa alta ele tinha afasia, ele estava hemiplégico à direita, e ele tinha tetaparesia do doente crítico, então ele também estava parético do lado esquerdo, ele tinha uma lesão por pressão sacral grau 3, e ele estava se alimentando exclusivamente por sonda nasointeral, e ele estava traqueostomizado. E aí, a primeira pergunta que eu vou pedir para vocês é se vocês se surpreenderiam se esse paciente falecesse nessa internação. Que é o que a gente chama de pergunta surpresa. Bem, a gente tem bastante resposta. Temos uma resposta que a gente surpreenderia, mas a maioria que não, né? Então, este paciente, então, ele teve uma nova intercorrência e acabou se reinternando no ambiente de terapia intensiva. Então, é a terceira reinternação que ele tem nos 40 dias que ele está internado no hospital, tá? E ele reinterna com um choque séptico de provável foco pulmonar, e a cultura ela é positiva para uma Klebsiella e ela é resistente à polimixina, ela é perfil KPC, tá? E esse paciente chega para vocês na UTI em disfunção de múltiplos órgãos. Eu coloquei com uma máscara não inalante, mas ele está traqueostomizado, né? Uma máscara com 10 litros. Ele está chocado em noradrenalina 0,5 microgramas por quilo minuto, e ele está com uma disfunção renal, está oligúrico, já está com uma creatinina 4, uma ureia de 200, e o potássio está de 5,7, e na sua avaliação objetiva ele teria indicação técnica de intubação, de ventilação mecânica e de hemodiálise. E aí, a mãe chega para você extremamente angustiada, gritando, dizendo que quer que tudo seja feito para manter o filho dela vivo, com extrema angústia e intenso sofrimento. E a equipe já conhece esse paciente das internações anteriores e está em intenso sofrimento moral, porque numa dessas internações o paciente tinha verbalizado que ele preferia morrer a perder a independência e deixar de ser quem ele era. E aí a gente vem para uma outra pergunta, que é: qual é a melhor conduta neste caso? Seria intubar e dialisar, já que ele é um paciente jovem? Seria tentar convencer a mãe que intubar levaria a sofrimento? Se recusar a intubar porque ele não queria ser dependente? Ou naquele momento tudo é muito... ele está numa urgência, não tem como a gente saber, a mãe está muito angustiada, então acho que vale a pena a gente fazer um trial de UTI, apesar de ele já ter passado por vários trials ao longo dessa jornada, porque a mãe precisa de um pouquinho mais de tempo. E aí, o que vocês acham que seria a melhor prática aí neste momento? Você está diante de um paciente que está numa urgência. Então, aqui, frente ao que o nosso público trouxe, em primeiro lugar, eles acham que seriam fazer um trial, depois tentar convencer a mãe, e se recusar a intubar, vir em terceira opção, né? E aí agora eu vou parar de compartilhar para a gente iniciar uma discussão sobre o tema, e depois a gente volta de novo, né? Caso difícil esse, hein? Então, dentro da primeira pergunta que eu queria fazer para o Rodrigo, João Gabriel e a Lara, eu vou direcionar essa primeira pergunta para o Rodrigo, se é frente à fase de evolução aí de doença que esse paciente tem, eu estou falando tanto da doença crônica, mas no momento da doença aguda que ele tem, será que voltar para a ventilação mecânica, iniciar hemodiálise seria apropriado? E aqui eu queria só ver a percepção de vocês baseada exclusivamente do ponto de vista biológico. Neste momento eu não estou falando dos valores do paciente. Biologicamente, é claro que é difícil a gente separar, né, a vida biográfica da biológica, mas do ponto de vista biológico, o que vocês entendem aqui? Será que faria sentido um trial de UTI nesse contexto ou não? Bom, boa noite, Daniela. É um caso realmente bastante desafiador, né? Nós estamos diante de um caso de um jovem que acho que sempre desperta uma angústia maior, né, do que o caminho natural da vida de você ter um paciente idoso, talvez que ainda assim
seria difícil, complexo, mas no jovem as coisas se tornam ainda mais complicadas. A hora que a gente analisa, né, o tempo de internação prolongada e o quanto esse corpo está fragilizado, eu acho que eu ponho num pacote de que a idade aí talvez seja menos importante, e sim a performance e a funcionalidade que essa pessoa, né, tá passando. Então nós temos já um corpo muito agredido no sentido de traqueostomia, sonda interal, lesão por pressão, a hemiplegia secundária a um AVC, além da própria paresia do doente crítico, como você colocou. Então nós temos uma condição de muito pouca vida, vamos dizer assim, viabilidade orgânica, né? Vamos dizer assim, isolar a questão biológica, como você colocou, já me traz um respaldo de que eu estou diante de uma proposta muito difícil de recuperação fisiológica diante dessa questão de agressões, né? Como se esse corpo estivesse já adaptado pela gravidade e pela cronicidade a uma vida muito diferente de um corpo sem doença. Então, ele está equilibrado dentro daquela gravidade, mas ele está numa nova... a tal do conceito aí da alostase, né? Esse conceito mais moderno aí dessa questão diferente da homeostase, é o quanto que esse corpo está numa nova conformação de equilíbrio, um equilíbrio diferente, vamos dizer assim, adaptado pela condição de gravidade. Mas, por outro lado, ele teve uma nova intercorrência, ele retorna para a terapia intensiva, todo um movimento de levá-lo para um ambiente de cuidado mais crítico, e aí a questão da diálise e da ventilação mecânica torna-se realmente um desafio. Eu vejo que a ventilação mecânica é muito mais bem vista nesse momento como algo mais aceitável, até por todos, até mais na terapia intensiva, ainda mais se eu estou falando de um paciente traqueostomizado, eu não tenho muito dificuldade de religá-lo à ventilação no contexto de que isso vai trazer conforto para ele, embora eu entenda que o conforto está muito mais ligado às medicações que ele precisa do que a um suporte mecânico ventilatório. E a diálise talvez seja uma decisão um pouco mais complicada e difícil. O trial eu sempre enxergo como uma possibilidade nos casos de dúvida, quando eu não tenho a certeza de que o paciente vai se beneficiar ou não vai se beneficiar, eu proponho um trial, mas para esse caso específico, diante dessa fragilidade adquirida tão extrema, a chance de biologicamente de ter um desfecho positivo é muito pequena. Então, eu não proporia um trial para ele. Eu vejo o trial como uma proposta muito mais na situação onde eu não tenho certeza para que lado as coisas vão e a chance de melhora é tão factível quanto a possibilidade de não responder. Mas no caso aqui, eu vejo que a chance de recuperação e melhora para poder voltar para uma vida razoavelmente com qualidade é mínima. Então, eu veria muito mais como um potencialmente inapropriado do que uma sugestão de um trial terapêutico para essa situação específica desse jovem de 15 anos. Então, eu acho que o trial caberia numa outra situação onde eu teria uma dúvida diante de um biológico um pouco melhor. Aqui eu tenho um biológico, até pela proporção das pessoas que votaram, que imaginavam que não seria uma surpresa ele morrer nessa internação, acho que todos que têm um mínimo conhecimento técnico entendem que esse paciente está caminhando para o final da vida e que isso talvez seja muito mais voltado agora para um conforto e um alívio de sofrimento do que propor ainda mais arrastar um sofrimento com mais máquinas e suporte artificial de vida. Eu vou lançar uma nova pergunta agora e eu vou chamar o João Gabriel para responder e depois eu vou lançar uma pergunta desafiadora para a Lara. E a do João Gabriel, a pergunta é: tudo bem, nós entendemos, eu acho que não existem dúvidas de que biologicamente esse paciente está no fim da vida dele, né? E que provavelmente seguir com suporte artificial de vida não seria apropriado dado esse cenário, tá? Mas a gente está diante de uma mãe que quer que tudo seja feito, né? E aí, como é que você acolheria, né, João, essa mãe? E depois eu vou pedir para a Lara
nos falar do ponto de vista da pediatria, né? E na verdade não seria só da pediatria em si, mas da bioética em geral, e isso independe de ser da pediatria ou não, né? Se existe algum marco jurídico que nos respalde frente aos valores que foram descritos do paciente, né? Se existem divergências. Então, a primeira pergunta para o João é relacionada a como acolher essa mãe e o que esse fazer tudo neste contexto significaria. Ainda bem que a pergunta desafiadora não veio para mim, né? Então, com pena do que vai vir para Lara na sequência. Primeiro, assim, acho que tem esse alinhamento, de fato. A gente viu ali no Mentimeter e a gente tá com uma pessoa que tem uma doença prévia com algumas condições. A despeito da idade, existe uma fragilidade orgânica, né, prévia da doença crônica, uma internação prolongada com múltiplas idas à UTI e dessa vez com marcadores de fragilidade muito claros, né? Como vocês já trouxeram aí a traqueostomia, a dependência completa, a lesão por pressão. E que em cima desse marcador de fragilidade, a gente vem com uma doença aguda grave, levando a 3 disfunções orgânicas importantes, né? Então, necessidade de ventilação mecânica, uma droga vasoativa em dose elevada e uma disfunção renal já em estágio com necessidade de terapia de suporte renal, terapia substitutiva. Então, assim, de fato, assim, quando a gente olha o diagnóstico biológico é de uma doença super grave com baixa probabilidade de reversão. Só que tem uma pegadinha que eu acho que coloca aqui a gente num lugar assim difícil, que assim, é, existe aí, ele tem a traqueostomia, provavelmente ele foi ventilado antes, a gente não sabe exatamente como que esse tratamento e como é que se deram essas conversas, ou como que foi discutida essa evolução com essa mãe ao longo das internações anteriores, e o que configura para a mãe uma tentativa de tratamento. Porque, a despeito da gente ter aqui uma baixa probabilidade biológica de recuperação, quando a gente vai para normativa propriamente dita e para quem deve ser a ordem, a prioridade, a prerrogativa principal da decisão nesse momento, eu acho que aqui ainda existe algum grau de dúvida. A gente sabe que não que um médico, né, um profissional de saúde, ele não é obrigado a oferecer nenhuma terapia que seja fora do padrão de cuidado habitual. Então, uma terapia fútil, né, que é uma terapia que não tem uma possibilidade de atingir o objetivo fisiológico ou biológico, ela não deve sequer ser oferecida. Eu acho que aqui, a despeito da baixa probabilidade, nesse caso em que o paciente retorna, eu acho que existe aqui algum grau de incerteza da gente não discutir a possibilidade, né? Então, acho que aqui e aí vai vir o outro lado que Lara vai trazer, né? O potencial, acho que a gente deve oferecer para a mãe dessa criança uma abordagem de cuidados paliativos como uma abordagem preferencial, mas eu acho que é muito difícil a gente sair aqui do contexto de decisão compartilhada, em que essa decisão vai precisar levar em consideração os valores da criança e os valores da mãe, né? E aí Lara vai aprofundar isso aí um pouco melhor, o que é que vai pesar mais nessa decisão. Diferente de uma situação em que se a gente tivesse uma clareza enorme, assim, de que a diálise, de que não haveria uma chance de recuperação. Esse cara ele já tinha um rim pendurado antes daqui. Já tinha iniciado a gente já tinha iniciado, apesar de ser a terceira, agora eu nem lembro se é a terceira ou a quarta internação em UTI, a gente já tinha É a iniciado terceira. a terceira. A gente E já aí, tinha só lembrar iniciado que a mãe tinha uma relação de simbiose, se sentia simbiose, culpada por ter se sentir passado a culpado de ter doença para o passado a filho. doença. Então, eu não sei, eu entendo que a tentativa de tratamento aqui, limitada por tempo, o trial de UTI, o objetivo principal dele é para dar uma incerteza prognóstica. Eu acho que naquele quadrinho clássico ali, né, da incerteza para um lado para o outro, a gente claramente está muito próximo em que a plausibilidade biológica de recuperação é muito limitada, mas eu acho que o trial de tentativa, o trial de UTI, né, a tentativa de tratamento limitado por tempo, ela também funciona como que está ali na alternativa, né, que é como um meio da gente conseguir pegar algo que ainda não foi trabalhado, numa situação de uma solicitação de tratamento potencialmente inapropriado, e que talvez esse aspecto não tenha sido trabalhado ainda de uma maneira mais assertiva, né, uma maneira um pouco mais aprofundada nas tratamentos anteriores, e que a gente ganhar um tempo aí com a conexão da ventilação mecânica, ou com alguma situação que dê para a gente aí 24 horas e a gente com a mãe, né, ou algum objetivo de curto prazo que indique uma resposta numa resposta à terapia inicial, talvez, nesse caso, fosse uma alternativa para que
dentro desse processo, a gente também não causasse um sofrimento adicional e uma ruptura, né, como foi comentado aí no caso anterior, uma ruptura completa de vínculo com essa família, e isso prejudicasse, inclusive, o andamento, os próximos passos, ou inclusive um aspecto de luto. Dito isso, e aí vem a parte que vai caber para a Lara, né? A gente tem que ter em mente de que essa posição da tentativa de tratamento limitada por tempo, para dar tempo das informações serem absorvidas, ela não pode ser uma barrigação da decisão, né? A gente não pode ser uma postergação da decisão. Então, a gente precisa fazer a recomendação já de imediato, de maneira clara, explícita, e se essa recomendação não estiver alinhada com a família nesse momento, daí entra o trabalho de UTI como uma amarração do que vão ser os próximos passos e em que momento que a gente vai entender que aquilo faz ou não faz sentido continuar aquela expectativa de tratamento, e também tem que levar em consideração que, a despeito de menor e tudo isso, né, da idade dele, a gente tem uma responsabilidade fiduciária primária para com a criança, né, para com o paciente, e a gente não vai fazer um procedimento que a gente entende que prejudique o paciente para beneficiar a família, mas aí a gente tem aqui os aspectos aqui da tomada de decisão, tanto dos aspectos legais quanto das bioéticas, que eu imagino que Lara vai aprofundar um pouco mais. Então, em resumo, eu caracterizaria não como uma terapia fútil, mas como uma terapia potencialmente inapropriada, com baixa probabilidade de reversão, que a gente precisa recomendar a abordagem de cuidados paliativos como uma abordagem principal, mas que, numa ausência de alinhamento, primeiro eu enxergo a tentativa de tratamento limitada por tempo com objetivos muito claros e definidos, como uma alternativa para a construção mais alinhada desse processo. Eu vou lançar então a pergunta para a Lara, que seria como é que a gente age, né, do ponto de vista da bioética, é até legal, né, quando a gente tem os interesses da criança, e aí que eu não estou falando criança, né, ele tem 15 anos, quando eles divergem do representante legal dele. E eu também queria aproveitar nessa pergunta, se você podia falar um pouquinho de como que a gente poderia também acolher o sofrimento moral da equipe, né, junto. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com essa turma, né? Aprendo muito com o pessoal de adulto. E, embora os nossos dilemas eu digo que são mais fáceis, mas eles não acreditam. Então, assim, o que na verdade, os valores ficaram muito claros, né? Ele não quer sofrer, ele já disse claramente o que ele entende, que ele não quer ficar dependente de cuidados, né? Então, está muito claro o desejo desse paciente em aceitar o cuidado paliativo, embora nesse momento ele não possa, eu não entendi se ele está ou não ainda podendo opinar ou não, né? A princípio, eu Na acho que verdade, não. assim, ele teve, é a terceira internação dele na UTI, né? Só que na internação anterior ele teve um AVC, uma cerebral média maligna, e ele Pronto, está foi isso, afásico. exato, Mas ele nessa tá afásico. jornada do hospitalar, ele chegou a verbalizar para a equipe multi de que ele não aguentava mais, e se ele não fosse mais ele mesmo, ou perdesse o que ele tinha de independência, porque ele já internou com um PPS de 60, né? Sim, Isso não faria sentido, e nesse momento ele está afásico, está isso. hemiplégico, né? E está em vigência de disfunções de múltiplos órgãos. Pronto. Então, assim, que vai totalmente contra os valores que ele defende, que ele expressou e que está registrado pela equipe multi. Existe um conceito que chama menor maduro, né, que é aquele adolescente que, apesar de não ter atingido a maior idade legal brasileira, civil, é acima de 18 anos, ou o paciente emancipado, que é aquele que casa, que faz concurso público, que entra para o exército, enfim, que pode ser antes de 18 anos, mas com todas essas condições. Que isso serve para tomar condições, fazer termo de consentimento informado, para fazer contratos, né? Mas nada há em relação a questões de poder de decisões. Então, se existe realmente essa preliminar de que os pais defendem o melhor interesse da criança, e assim é mesmo, né? Eles têm o que a gente chamava antigamente de pátrio poder, que agora é chamado de poder familiar, em relação a essas decisões, mas num contexto onde tem um alto impacto de emoção, ainda mais uma emoção relacionada com culpa. Será que essa mãe tem condições de defender o melhor interesse dessa criança? Ou ela não está numa situação de extremo medo de perder o filho, né, que é super compreensível, e está naquele movimento de luta ou fuga, em que não consegue cognitivamente tomar uma decisão, pensar numa decisão de forma racional, ela está totalmente envolvida no sentimento, na emoção, com grande impacto, e seria até uma crueldade transferir a responsabilidade
para ela tomar essa decisão, né? Já que a gente está diante de situação assim que parece pairando para uma decisão compartilhada, embora a certeza do mau prognóstico está bem clara. Então, assim, o menor maduro, ele não precisa ter 18 anos. Se ele tem uma capacidade cognitiva, emocional e moral, é isso que a gente fala, assim, a capacidade moral não é a mesma coisa da capacidade legal. Então, ele tem capacidade moral, ele tem uma cognição adequada, ele sabe o que é certo e errado, ele tem noção dos riscos e benefícios do tratamento. O que acontece na prática é que o paciente, criança, não vou dizer nem adolescente, que tem uma doença crônica complexa, que é esse caso, que já teve múltiplas internações na vida, ele amadurece muito precocemente. Então, às vezes, a maturidade é maior até do que o adulto, porque as situações em que passou de hospitalização fez ele amadurecer da pior forma possível, mas fez amadurecer. E saber exatamente, em relação ao seu corpo e à sua vida, qual é a melhor decisão. Então, do ponto de vista moral, para mim, esse adolescente ele tem plena condição de tomada de decisão naquele, inclusive já foi expresso, né, anteriormente, já anotado pela equipe multi, né? E eu queria fazer o parêntese de que nós, médicos, até João Gabriel já falou, em relação assim, e Rodrigo também, de que temos a obrigação ética de defender o melhor interesse. Nós temos uma obrigação ética, com base nas questões biológicas, a gente deveria defender o melhor interesse. E na pediatria, a gente tem o recurso de tomar a guarda para defender esse melhor interesse, que no adulto não é possível isso, né? Então, se respeita muito mais a autonomia do adulto do que em relação aos familiares, quando vai contrário a uma decisão. Vou dar um exemplo fácil. Paciente testemunho de Jeová. Então, a gente, às vezes, na pediatria, toma guarda e transfunde a revelia da família, porque nós entendemos que, nesse momento, salvar a vida, ter dignidade humana é mais importante do que respeitar as crenças de uma criança que ainda não tem condição de defender. Não seria no caso de um adolescente. Mas ninguém tira a guarda para defender o melhor interesse quando está fazendo distanase. Isso não acontece, infelizmente, nem na pediatria, nem no adulto, né? E acaba que o trial, talvez, seja uma possibilidade de ganhar tempo. Como disse, assim, então, não é a melhor alternativa, mas é aquela alternativa do meio do caminho que você vai conseguir alinhar, ressoar aí com essa família, acolher e depois mostrar, fazer os combinados. Olha, vamos tentar até aqui. E se não der certo, a gente vai partir, vai entender que esse é o processo natural da morte. Então, acho que o trial acaba dando um espaço para fazer um combinado com metas mais objetivas. Então, às vezes, é o que a gente recorre, mesmo não estando correto, mesmo a gente tendo certeza de que a gente está fazendo uma distanase, para não entrar em conflito, porque no espaço, na bioética, não tem aquela votação, né? O que é certo ou errado, o que é que eu acho, você acha, a gente faz uma eleição aqui e define o que é melhor para o paciente. A gente tem que achar argumentos, a gente tem que achar argumentos morais e éticos para que todos cheguem nesse consenso, né? Que a família consiga também entender que a gente está fazendo o melhor, que o melhor nem sempre é a invasão, a levar o paciente até o último, né, que é a questão do prolongamento do processo de morte de forma artificial e difícil, dolorosa. Né? Em relação à equipe, né Dani, o sofrimento moral, exatamente, principalmente acontece, né, nos subordinados, então eu digo que é muito comum em residentes e enfermeiras, porque quem toma a decisão, quem é mais subordinado, que às vezes não consegue tomar a decisão, é que tem que aguentar a decisão que alguém tomou. Nesse caso, na verdade, seria tá na mão da família. E aí, como presidente do Comitê de Bioética do hospital que eu trabalho, eu vejo que as pessoas lançam mão muito pouco do Comitê de Bioética para auxiliar, né? Que poderia chamar uma segunda opinião para o Comitê de Bioética, ou a Câmara. Os conselhos regionais também têm Câmara Técnica de Cuidados Paliativos, que, embora não dê respostas imediatas, urgentes, para casos específicos, mas auxilia em jurisprudências, assim, de fazendo caso a caso, a gente ter decisões que o próprio hospital possa depois formar diretrizes, né? Então, tem recursos a serem feitos, que eu acho que a gente ignora às vezes, né? E sofre sozinho, a equipe sofre sozinho, a família sofre sozinho, todo mundo
sofre muito com esses casos. Mas esse caso em especial, talvez o trial seja mais nesse sentido de ganhar tempo para ter uma melhor comunicação, um melhor acolhimento com essa família e determinar metas do cuidado com prazos, né? E aí talvez fique mais fácil mesmo, menos difícil. Eu acho que é isso. Uma coisa que uma vez me falaram, para mim fez muito sentido, é que quando você olha para um paciente e você sofre muito porque você tem uma percepção de que aquilo é distanásia, existe grande chance de você estar jogando o seu valor em cima do outro, né? É claro que ninguém está aqui para torturar ninguém, né? Mas a gente também tem que pesar isso, né? Enquanto eu compartilho de novo, eu vou pedir só para o Rodrigo, enquanto isso, falar um pouquinho para a gente aí de estratégias para acolher essa equipe, até eu apresentar o resto do caso clínico. Quer falar, Rodrigo? Frente ao sofrimento moral? Bom, eu acho que é importante, só retomando aqui, quando eu comentei da questão do trial, eu acho que é importante, assim, eu fiquei muito ligado na questão biológica, né, como a Dani me perguntou, mas é claro que a estratégia do trial como uma ferramenta para você poder conquistar a confiança e criar um vínculo com a família é fundamental, né? Se a gente ainda bem, felizmente, saiu de um padrão paternalista, de onde o médico tomava a decisão e ele era o conhecedor, né, daquilo que era melhor para o paciente e tomava as decisões e apenas de maneira unilateral para um modelo de decisão compartilhada, como o próprio João colocou, que nesse modelo de decisão compartilhada, a percepção biológica, né, de que aquele paciente não se beneficiaria e que as terapêuticas seriam inapropriadas, né, ou potencialmente inapropriadas, não são suficientes para que o profissional tome a decisão de maneira unilateral, mesmo no contexto de uma possibilidade de sofrimento, a gente precisa construir isso com a mãe, no caso, né, uma vez que o paciente ali está incapaz de poder manifestar seu desejo, embora ele tivesse manifestado um desejo prévio, mas a gente também entende que naquele momento a mãe precisa ser ouvida, acolhida e tudo mais. Mas, por outro lado, tem esse sofrimento da equipe, né, como foi colocado, e é um sofrimento muitas vezes ignorado, um sofrimento muitas vezes negligenciado, e isso também é bastante desafiador. A gente entende que trazer a equipe para discussões e ouvir as visitas multi como ferramentas para a discussão desses casos mais complexos, podendo dar ouvido para as partes, são importantes instrumentos para a gente poder acolher e, ao mesmo tempo, poder criar uma rotina e uma educação mesmo em cuidados paliativos dentro de uma terapia intensiva, onde nem todos os profissionais vão ter uma formação específica na área. É muito comum surgirem ruídos, né? Ruídos de informações desencontradas. Então, uma vez que você propõe o próprio trial e fornece suporte intensivo por determinado período e depois retira, para algumas pessoas a retirada de um suporte é mais bem aceito do que a não implementação de um suporte, embora eticamente não tenha uma diferença entre uma coisa e outra. Mas do ponto de vista cultural, talvez você oferecer um tratamento, deu a chance dele se beneficiar e depois eu fui lá e tirei porque não estava mais beneficiando, parece que soa para algumas pessoas como algo mais adequado ou menos ruim, vamos dizer assim. Então eu vejo que todo caso difícil e complexo desse, ele não deveria terminar simplesmente com um desfecho morte, que seja do paciente, mas que isso fosse motivo para um debriefing ali, uma discussão após aquele caso, de que as pessoas possam trazer as suas emoções e as suas vivências, o que aquilo mexeu com ela, o que aquilo deixou ela desconfortável. E um outro conceito, talvez, que a gente não pode esquecer dentro desse contexto, embora para o profissional de saúde nem sempre isso seja possível de trazer, que é o conceito da objeção de consciência, né? Que é o profissional, ele pode, né, entender que aquilo não faz sentido
para ele que existe algo que vai contra a sua moral, contra os seus valores, e que ele prefere, então, se abster de atender, ou se puder algum outro profissional fazer aquele tratamento, ele tem esse direito. Claro que, assim, isso não pode comprometer a assistência do paciente, né? E tem um autor que coloca uma frase que é legal, que é assim, que essa objeção de consciência, ela não pode ser, ela deve ser um escudo para proteger a integridade dos profissionais, mas ela não pode ser uma espada para impor valores ao paciente, né? Eu não concordo porque eu tenho uma crença diferente, um valor diferente, então eu vou lá e vou tentar impor a minha vontade. Pelo contrário, é só uma maneira dele poder se respaldar de que ele não consegue, alguns valores dele ali são maiores e que acabam entrando em embate com aquela atitude que ele precisa tomar, mas é como a Lara comentou, muitas vezes essas situações são com pessoas hierarquicamente inferiores que são subordinadas, né, que estão ali para cumprir ordens, e eu acho que é um momento da gente dar ouvido para essas pessoas, seja durante as discussões, ou seja mesmo num contexto de uma discussão após o caso, que infelizmente acho que poucas vezes a gente faz, mas acho que casos emblemáticos onde há um sofrimento emocional muito da equipe, vale a pena a gente fazer esse tipo de um debriefing, chamar a equipe toda e discutir onde foi que as pessoas se sentiram mais doídas. E sempre acolher, né? Claro. Acolher e validar, né? Eu vou passar aqui o Minutos, tá, desfecho. Dani? Oi? 1 minuto. Tá bom, eu só vou passar o desfecho. Então, o paciente ele foi submetido a todo o suporte assistido de vida, ele evoluiu com disfunções orgânicas múltiplas em refratariedade ao tratamento, e aí foi feita uma nova reunião com o familiar, e a mãe, neste momento, fala: o meu filho está sofrendo demais, chegou a hora de deixá-lo partir, né? E aí eu queria que todo mundo escrevesse aí pelo Mentimeter, né? O que fazer tudo significa aí em uma ou duas palavras. Enquanto as pessoas interagem, eu vou lançar a nossa última pergunta aí para o João Gabriel, né? Perguntando para ele o que fazer tudo significaria neste momento, né? E como é que você faz tudo num contexto em que você pode congelar ou descontinuar tratamentos que talvez não façam mais sentido, não tragam mais benefício? Eu acho que aqui é uma fase, um momento difícil, né? Como o Rodrigo já antecipou um pouco, porque aqui tem aqui aquela dúvida que a gente tinha, que a gente até poderia ter inicialmente, da benefício fisiológico dos tratamentos, essa dúvida ela some, né, nesse momento de refratariedade terapêutica, e aqui a gente claramente tá no local ali da futilidade terapêutica, de continuidade desses tratamentos, e aqui entra num ponto em que a gente precisa ter um dever ético, moral, né, e até legal de se posicionar mais claramente sobre isso. E aqui resta aqui ainda um resíduo moral, né, de que, a depender de como foi tratado ao longo desses dias e se essa mãe ela teve o tempo ou teve as ferramentas próprias dela, porque muito disso, muito depende, a gente acha que tudo depende da gente, né? Mas a gente tem cada vez mais discutido também ali o tema de obstinação paliativa, né? Que é no sentido de que, pô, a morte vai ser sofrida. Para essa mãe não tem como a gente eliminar o sofrimento da morte. A gente tem como reduzir, sim, os sintomas dessa pessoa que está falecendo, né? Do adolescente de 15 anos de idade, e isso deve ser a prioridade zero. E para a mãe, a gente vai tentar ofertar o maior acolhimento possível, dentro do que é possível de acolher, dentro do que a gente tem de ferramenta para apoiá-la de maneira interdisciplinar, tanto dentro da equipe, como também buscando ativamente redes de suporte que essa pessoa possa ter dentro da outros membros da família, amigos e pessoas que ajudem ela a transitar por esse processo de luto, que tem todas as características de que vai ser um processo sofrido, vai ser um luto complicado, por melhor que a equipe seja nessa situação, por melhor que seja o acolhimento da equipe. Então, aqui tem um tema até de autocompaixão do time, de saber que ela vai sofrer, não tem como ela não sofrer, como é que a gente ajuda a mitigar esse sofrimento e como é que ajuda ela a ter o suporte necessário para dar os próximos passos após esse óbito acontecer, que vai acontecer nesse momento. E aí eu acho que até nesse tema, e num estado de refratariedade desse, a decisão de
fazer extubação paliativa ou desligar a droga, essa para mim nem é a discussão necessariamente mais importante, né? Uma vez que a gente já está no estágio aí de Ele está fase falecendo. ativa de óbito, né? Então, Uhum. Então, eu queria agradecer a todo mundo, eu fiquei muito feliz aqui com as palavras, né, que o pessoal falou, e só finalizando esse quadro, né, esse caso clínico, então, no fim, a gente vai fazer tudo que estiver ao nosso alcance para dar carinho, conforto e dignidade no fim da vida desse paciente, né? Então, obrigada, e eu vou chamar a doutora Raquel. Gente, eu fico muito feliz com a nossa discussão. Acho que ela ensinou bastante a gente, né? E eu queria agora que vocês fizessem perguntas. Quem está participando fizesse. Nós temos os últimos 10 minutos para perguntas. Eu achei importante deixar para que a gente possa discutir. Então, está aqui, eu acho que pelo chat, né? Podemos colocar as perguntas e vamos ver. Dani, se ninguém colocar pergunta, tu coloca, Dani. Olha que eu sou uma pessoa sedenta por conhecimento, então... Pessoal, vamos lá. Então, eu vou lançar uma pergunta para os meus colegas. Assim, né, a gente tem muitos residentes aqui, a gente tem bastante gente junto, né, e que quer melhorar a prática, né? Então, como é que vocês acolheriam o coração, né, de todo mundo? Porque quando a gente está numa fase inicial de aprendizado, é muito comum a gente pendular muito, ou no sentido da gente entender que todos os pacientes estão em sofrimento e que eu tenho que limitar suporte de todo mundo, então isso pode me gerar sofrimento, ao mesmo tempo que eu posso pendular para o outro lado e falar, nossa, eu não tenho certeza absoluta se esse paciente está no fim da vida dele ou não, eu ainda tenho esperança de que ele vai melhorar. E isso gera sofrimento para os dois lados. E aí, como é que a gente poderia mitigar isso? Gente, vamos responder. Eu, como sou a mais velha, fico por último. Quer falar, Edu, José, que já a gente não ouve a voz de vocês há um tempinho? Certo. E aí vai para um lado que eu gosto muito, né, Dani, que é justamente essa interação, né, com o paciente e família, que segue um racional diferente do que a gente está acostumado, né? Nós, como bons intensivistas que somos aqui, né, nesse grupo, tenho certeza que, se não todos, quase todos estão na UTI no dia a dia, a gente é muito acostumado a tentar, pelo menos, ou dar uma solução a um problema. E, diante da pressão que não sobe, a gente coloca nora, aumenta a nora, associa vaso, dá volume, não nessa ordem necessariamente. A gente entuba, a gente prona, a gente bota na ECMO, a gente tira o catéter, troca antibiótico. E uma mãe como essa, a família do paciente do nosso primeiro caso, vai ter uma frustração diante de uma expectativa que não se cumpriu. Isso é uma má notícia, né? O portador da má notícia que somos nós, que vamos conduzir esse processo. Não podemos esperar que, diante desse sofrimento, a gente vai ter uma dipirona, um tazocin, um soro que vai remediar essa dor e resolver. Então, acho que como que a gente alivia? Primeiro, nos aliviando, né? A gente tem que entender que o processo implicado na assimilação, na aceitação de uma perda, de uma má notícia, não é uma coisa linear, envolve o luto, que é normal, envolve a barganha, envolve a revolta, envolve o choro, envolve uma tristeza que não nos compete resolver, nos compete sim reconhecer, acompanhar, verbalizar que é difícil. E aí acho que a gente diminui uma tensão muito grande do profissional, né, que infelizmente ainda não é treinado como é treinado para passar um acesso, para passar uma sonda, treinar a fazer o silêncio, a escutar, a entender que aquilo faz parte. E fazendo isso já está muito bom. Não precisa chamar o psicólogo, não precisa chamar o paliativista, porque o básico bem feito nesse aspecto já é muito. Claro que o psicólogo, o paliativista vão apoiar quando necessário, em casos que demandem um pouquinho mais, mas eu diria isso, acho que nem tanto no foco do que fazer para essa mãe, que claro que é importante, mas também como maneira de nos aliviar um pouco nessa impotência que nós temos, né? Porque além de não entender o racional da perda, da má notícia, da terminalidade, a gente é treinado para entender a doença como uma coisa que a gente diagnostica, trata e próximo paciente, próximo capítulo do livro.
e já sabemos que não será assim, né? Então, como aliviar? Conhecendo um pouco mais do processo implicado numa perda, entender que o racional não é o mesmo do nosso dia a dia e, segundo, estudar. Porque isso que a gente está falando aqui não é um ataque de, como diz o pessoal da Espanha do curso de humanização, não é um ataque de buanismo, não é um ataque de ser bonzinho, não é uma crise de ser bonzinho, é uma habilidade técnica que vai ser desenvolvida, é um respeito ao outro, é o dominar o assunto, dominar a situação para também Tem que trazer estudar, né? segurança e autoridade. Exato, é técnica, né? E aí, se me permite, como última contribuição, eu recomendo uma publicação do New England, que justamente tem como subtítulo Procedimentos em Medicina Clínica, ou seja, é tão importante quanto um acesso, uma punção, que traz aí, então, estrutura sugerida para conferências familiares diante de casos de pacientes que não podem participar, que vai resumir aí muito bem muito do que foi falado. Então, não é só gostar de gente, não é só querer ser bonzinho. Que bom, isso é o básico. Tem que gostar de gente para interagir, mas tem que estudar, tem que treinar. E o bom comunicador não é aquele que mais fala, não é aquele mais expansivo, pelo contrário, não é o nosso show, é o show da família, é o show do paciente, é o momento deles, né? A gente está ali como acompanhante, protagonismo é deles. Tem uma pergunta, doutora Raquel, no chat. Não estou vendo aqui. Eu vou fazer então. Como lidar com as famílias carentes que dependem financeiramente do recurso do familiar já limitado, que interna recorrentemente na UTI apresentando critérios de limitação? Acho que a Lara podia responder, né, Lara? Esse é o caso em que o familiar é o provedor, né? Isso, ele depende financeiramente daquele É um paciente. provedor. É um desvio de intenção, né? É um ruído de enquadramento, digamos assim, né? Porque o objetivo final é bem difícil essa, né? Porque é salvar um tanto de vidas que dependem daquele recurso e não pensar na dignidade de quem está ali sofrendo, né? Mas, na verdade, o nosso paciente é quem está no leito, é quem está na UTI. Então, independente dele prover o correto, o certo é o certo, não tem como a gente negar isso, né? É manter a mesma conduta que a gente vai fazer com todos os outros pacientes em relação a ver se se é apropriado, se não é apropriado, fazer exatamente o que a gente faria com qualquer paciente, independente dessa questão econômica, social muito triste que se configura mesmo, né? E não é. Eu tenho famílias também que vivem do benefício da criança aposentada, né? E nem por isso a gente vai poder manter a criança viva em sofrimento para poder manter aquela família. Tem outros meios sociais de buscar essa manutenção. Mas, infelizmente, é comum mesmo, né? Não tem assim. Só acrescentando, né, do ponto de vista ético, nós não podemos perder o foco no Não, paciente. no paciente. Estamos tratando o paciente, né? Isso. Mas eu sei que às vezes é difícil tu teres a Sim. família em volta, e para isso é a comunicação. A gente está sempre falando em comunicação e a gente vai sempre terminar nela. No fator biográfico, a comunicação é primordial, né? Doutora Raquel, eu queria saber uma coisa. Tem momentos que a gente não consegue paliar mesmo, né? Eu queria saber a experiência de vocês, assim. Quando a gente não consegue, não conseguiu, a comunicação, a gente chegou num embate em que a gente não conseguiu. No caso, é fazer diretivas, né, que você está perguntando? Não conseguiu. Não conseguiu, a família não aceitou. Não aceitou de jeito nenhuma, nenhum, a gente né? não consegue. O que a gente Não faz? necessariamente diretivas, né, mas ver o melhor objetivo para o paciente. O José quer falar, que eu estou sentindo que ele quer falar. Já aproveitando essa dica. Eu até na época eu fiz uma apresentação na MIB, no Congresso, sobre obstinação terapêutica, né? Essa informação, ela é muito, desculpa, a prevalência dessa situação, Lara, ela é muito pequena, tá? Ou seja, realmente foi tudo feito de uma maneira
muito boa em termos de comunicação e tudo, e realmente existe uma divergência entre a equipe e família, paciente barra família, de pensar em coisas diferentes. Segue um pouco na mesma linha, segue a mesma coisa, o mesmo raciocínio que a gente fez com a mãe, é o mesmo raciocínio que a gente está falando sobre a questão financeira. A gente tem que ir indo, né, e tentando voltar atrás para saber. Muitas vezes, é o que eu estou dizendo, na maioria das vezes, o que falta, o que faltou lá atrás foi uma questão de comunicação e conflitos relacionados à comunicação, né? Mas existe em algum momento, né, uma porcentagem que na literatura estava por volta de uns 3 a 5%, de realmente tinha uma divergência entre equipe e família. Qual que é o caminho? Tá? O caminho é a gente seguir em frente, mas se envolver realmente uma questão complexa do ponto de vista da equipe, da instituição, aí sim vai para qual que é o caminho, bioética, se você tem um serviço de bioética no seu hospital, se não vai através dos conselhos regionais, como você falou, Lara, ou seja, aí segue outros caminhos, ou seja, você dilui até não só a responsabilidade, como também o seu sofrimento como profissional de saúde para estar fazendo uma coisa ali que você não concorda. Então, aí segue um caminho mais institucional, né, dilui as questões e assim por diante, né? Tá? Mas eu posso aproveitar, já que a Dani tinha comentado em relação aos residentes, aos jovens, né, e tal. Eu gostaria de colocar rapidamente aqui a primeira coisa, né? A gente, para entrar em campo, a gente tem que estar sabendo das coisas. Se a gente não tiver sabendo das coisas, a gente não entra em campo legal, a gente não consegue jogar bem, certo? E para jogar bem, a primeira coisa que você tem que saber é a questão do prognóstico. E tem que saber que o prognóstico é o entendimento da incerteza do prognóstico. Então, esse é um primeiro aspecto importante para você, primeiro, saber o que você consegue realmente ter de informação ali para prognosticar e saber que a prognosticação, existe uma incerteza inerente ao prognóstico, né? Outra questão, rapidinho, que a morte, né, a gente sempre fala esse jargão também, a morte não é sinônimo de fracasso, né? A morte, as pessoas nascem, vivem e morrem, né? Então a gente tem que entender isso também, que ainda mais em terapia intensiva, as pessoas morrem, né? Uma outra, voltando aí nessa linha, quando você entra em campo, você tem que ter, nesse aspecto que nós estamos conversando, e cada vez mais para os mais jovens vão ter que vivenciar isso, né? Daqui para até nos próximos 60 anos, os jovens vão ter que viver, mas não é só o conhecimento em cuidado paliativo, mas o seu preparo emocional para aquela situação. Então, a gente, cada vez mais, o médico, em particular o intensivista, ele precisa estar preparado para essas situações de grande carga emocional que o profissional tem que viver, tá? E a questão da comunicação é fundamental. Ou seja, aprender a se comunicar, porque não tem coisa pior do que uma pessoa chegar para você e falar uma coisa e você não sabe o que falar. Você não sabe o que falar. Né? Então a comunicação tem que aprender a se comunicar. Então, se você juntar todas essas questões, a tendência é você, cada vez mais, com os casos que você vai vivenciando, você vai amadurecendo. E a última coisa que eu queria falar, cuidado, principalmente os residentes, com prometer coisas que você não pode cumprir. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes o residente chega, não, pode deixar que nós vamos cuidar, o pacientinho está numa situação de final de vida, nós vamos cuidar muito bem do seu pai, ele não vai ter nenhum sofrimento, vai dar tudo certinho. Só que não depende só de você, depende de um monte de gente. Depende de outros médicos, depende de plantão, depende de um monte de coisa. Então tome cuidado para não prometer coisas que você não pode cumprir. Então você diga, olha, nós vamos fazer o que é possível para poder fazer com que seu pai possa atravessar da melhor maneira possível. Mas cuidado para não prometer coisas que depois você entra na UTI, as coisas não estão dando certo do jeito que você queria, você começa a brigar com todo mundo e aí dá um maior rolo. Então tome cuidado com isso. Tem uma Temos uma pergunta pergunta. aqui da Natália: como investir na possibilidade de ser uma exceção? Acho que o Eduardo podia responder isso aí rapidamente, porque nós estamos chegando no nosso horário. Isso envolve um pouco da chance. Quantos por cento de chance ele tem, doutor? Né?
O que a gente precisa traduzir, a meu ver, é que, claro que a gente torce para que ele seja uma exceção, mas na medida em que o tempo passa, aos poucos a gente vai ter que desconstruir essa esperança. E eu acho que o fato de mostrar, e não há problema nenhum nisso, de que a gente gostaria sim que ele fosse uma exceção, de que se amanhã tudo isso que eu estiver dizendo está errado, eu vou comemorar com ele e com vocês. Eu quero assinar agora para estar errado. Esse tipo de frase, claro que tem que reconhecer é, a personalidade de cada um, né? Não são frases prontas que vão resolver, mas mostrar que a gente, claro que gostaria que uma pessoa fosse contra as piores expectativas e nos surpreendesse positivamente, mas isso não depende de nós, muitas vezes, na maioria das vezes. Então, eu acho que o segredo de lidar se ele fosse uma exceção, é dizer que vocês, a pessoa com quem a gente lida, enquanto família, está no seu papel de significar que achar que uma lágrima que correu, por mais que tenha sido um colírio colocado há 10 minutos, seja uma resposta à presença, que uma variação da frequência de 2 a mais ou 2 a menos significa que ela está respondendo, mas que infelizmente isso não é verdade, que a gente gostaria muito de mostrar que isso é algo positivo, mas que não é assim. Então, primeiro reconhecer o desejo, verbalizar e depois informar e desconstruir aos poucos a esperança. Porque, de novo, senão a gente fica naquele cabo de guerra. Não, isso é só um colírio. Não, isso não significa nada. Não. E aí a gente vai se colocando numa posição de antagonismo. Então, eu gostaria muito que um paciente que tivesse critério para abrir um protocolo de morte encefálica, no outro dia levantasse e risse da minha cara. Não estou mentindo. Eu sei que não vai acontecer. Mas dizer isso para a família nos aproxima e faz com que aos poucos eles cheguem lá nesse processo. Faz parte, é barganha. É barganha. Gente, eu acho que nós estamos chegando. Obrigada, Eduardo. Eu acho que nós estamos chegando ao fim. Eu acho que assim a gente pode dar como término dessa nossa reunião que o importante, o fazer tudo, que é o fazer tudo, é nós unirmos o biológico com o biográfico. No biológico é um ato médico e nós temos que saber prognosticar. Prognóstico é um quebra-cabeça que vai juntar primordialmente a doença de base com a evolução da doença aguda e as condições clínicas básicas do paciente pré-internação. E o biográfico, nós temos que levar em conta os valores do paciente e temos que saber preparar a família. Para isso é essencial a boa comunicação. Tanto o prognóstico quanto a boa comunicação têm que ser aprendidos e estudados pelo médico. E vamos dizer, entre aspas, a rédea na mão, embora as decisões sejam compartilhadas, a rédea está na mão do médico, que é quem tem o conhecimento do prognóstico e quem pode se comunicar de forma adequada. Eu acho que assim a gente podia dar uma finalização dessa nossa reunião e eu queria agradecer a todos e vamos ver se programamos outra em breve. Beijo, gente, em todo mundo. Abraço. Beijo. Tchau.